Alô, amigos. Hoje é o dia 20 de junho de 2025. Yes, nós temos Bananas, está no ar, com José Inácio Werneck, nos Estados Unidos, e Carlos Eduardo Novaes, na Espanha. Em que cidade, precisamente, você está, Novaes? Eu estou numa cidadezinha litorânea, numa cidade à beira-mar, na Costa Brava da Espanha, que se chama Playa d'Aro, ou Certo. Playa d'Aro, Ah, D-apóstrofo Aro. e você já foi à É... praia? Hã? Você já foi à praia aí? Não, não fui à praia ainda. Você sabe que eu tô proibido de pegar sol, né? Ah, Porque não eu tô, sabia. tô proibido. A Martinha tentou ir à praia. Nós fomos almoçar no restaurante lá na beira da praia. Foi o máximo que eu consegui, foi chegar ali no restaurante pouco Ah, antes do início da praia. e Mas fica perto de agora, Barcelona? amanhã, que já é o primeiro dia de verão aqui, Aqui também. é, eu quero lhe dizer o seguinte: Playa d'Aro é uma Ah, cidadezinha que tem 13 mil habitantes. certo. Mas nas férias de junho, julho e agosto, chega a 90 mil habitantes. Isso acontece muito. É uma cidade muito procurada, inclusive por russos e ucranianos, para férias de verão. E Mas diga lá, eu, fica perto de eu tô, Barcelona? fica a 1 hora de Barcelona. É, Eu vou amanhã, por exemplo, amanhã nós estamos indo para o Porto, lá em Portugal. certo. E vamos pegar um ônibus aqui em Playa d'Aro, vamos até Barcelona, eles nos deixam lá no aeroporto, no Terminal 1, e a gente embarca, tudo certo. Mas É, eu quero saber o que vai pelo mundo, porque eu estou meio afastado aqui dos acontecimentos internacionais, porque a televisão espanhola só fala das crises na Espanha, e eles estão querendo derrubar o primeiro-ministro Pedro Sánchez, porque o Pedro Sánchez é um primeiro-ministro progressista, digamos, de centro-esquerda, do certo. PSOE, É, e é um dos poucos que sobram ainda na Europa Ocidental, né? Porque o é, resto tudo é direitista. Mas é. diga lá, Não, eu ia só perguntar a você, se você for à praia amanhã, se você vai levar calção de banho. por que exatamente? Você acha que eu vou o quê? Nu? Porque nas praias aí na Espanha é comum você ir à praia e as pessoas estarem tomando banho de mar ao natural. Não se Ah, incomoda bom. com usar a roupa de banho. Muito comum Eu isso. posso Na ir, eu Espanha, posso. no sul da França, também é muito comum. Uhum. Né? Não, eu posso ir até, eu vou de boné e nu de boné. Né? Eu me protejo do Boné sol e e o óculos, tá resto não precisa de certo. proteção. Tudo Mas bem. diga lá, eu quero saber o seguinte: você tem ideia de onde é que foram parar aqueles 12 direitistas, fascistas, prefeitos do Brasil que foram visitar Israel aí, inclusive o prefeito lá de Friburgo, onde eu tive casa? Não, Esses não, caras nem vão sabia. sair. Eu nem sabia. Olha, eu estou vendo aqui os momentos finais dessa vitória. Vamos começar hoje falando um pouco de esporte. Depois a gente entra Bom, na guerra entre Israel e Irã. É, você está vendo o mas jogo do Flamengo aí? antes, o Flamengo está aqui acabando o jogo. Eu estou vendo aqui no que eles chamam de streaming, né? E o Flamengo É, não perdendo de 1-0, já está agora em foi. 1-1 no segundo tempo. E antes de mais É. nada, Novaes, eu quero dar parabéns a você pela vitória do Botafogo sobre o PSG. Pois é, só que ontem a televisão, eu acordei às 3 horas da manhã, por causa da diferença de fusos horários, mas não tinha nenhum dos 45 canais aqui desse hotel transmitindo o jogo do Botafogo, eu acabei não vendo, pô. Não E viu? é um negócio impressionante. Tem uma televisão aqui, que é a TV Real Madrid, e que transmitiu o jogo do Real Madrid aí contra um time árabe anteontem, É, mas sem imagem. é. Uma fotografia fixa do estádio e um cara narrando como se estivesse no rádio. Porra, que loucura, que coisa mais subdesenvolvida. TV, a TV Veja do Real só. Madrid, porra. Mas eu não, eu Uma estou loucura. aqui, eu acho que se chama, é um streaming, é uma coisa, é uma companhia nova, acho que é DAZN. E está aqui transmitindo, e o Flamengo realmente saiu perdendo. A verdade é essa: os clubes brasileiros estão indo muito bem nessa Muito. Campeonato Mundial de Clubes. Eu tenho acompanhado aqui a imprensa americana, pouco fala,
Mas quando fala, em geral, é para encher a bola do Inter Miami por causa do Messi, ou encher a bola dos times americanos, praticamente ignoram os times brasileiros. Agora, os times brasileiros estão muito bem, Botafogo está bem, o Fluminense está bem, Palmeiras está bem, Flamengo está bem. Aliás, o Brasil é o único time que tem o único país que tem 4 times no Campeonato É, Mundial de Clubes, e a é, cidade do Rio de Janeiro é a única cidade que tem 3 times no Campeonato Mundial de Clubes. Então, é verdade. Você sabe que andaram gozando muito aqui o Flamengo, né? Na primeira rodada, é, gozaram muito o Flamengo, porque dos 4 times brasileiros, foi o que teve o menor público. é. O maior público foi do Palmeiras, 40 e tantos mil, depois do Fluminense, depois do Botafogo, e o Flamengo tinha 20 mil só. E aí, claro, o pessoal caiu de pau em cima do Flamengo, gozando o fato de ter sido o menos procurado aí nos Estados Unidos. Olha, essa partida está lá no Lincoln Field, que, se a memória não me falha, é na Filadélfia. E É, na Filadélfia. Filadélfia. Pelo que eu estou vendo aqui, eu não sei qual é realmente a capacidade do estádio, mas me parece que tem um bom público. Não diria que está lotado, mas me parece que tem um bom público. Agora, esse negócio de público aqui nesse Campeonato Mundial de Clubes tem sido muito discutido, porque, pelo que consta, a FIFA andou dando até ingressos de graça, né? Porque em algumas partidas, acabou a partida agora, acabou. O Flamengo ganhou, É, acabou, acabou. Estou é, vendo aqui também. você está É, vendo, né? E a FIFA parece que andou dando alguns ingressos de graça, perdão, para estimular a presença do público. Outras partidas foram interrompidas por causa de raios, trovões, tempestades. A torcida do Flamengo comemorando aqui, mas aos poucos eu acho que isso vai crescendo, isso vai crescendo. E a verdade é que os clubes brasileiros estão indo muito bem, né? Isso é uma preliminar do que será o Campeonato Mundial, a Copa do Mundo do ano que vem. Estou vendo aqui o Felipe Luiz abraçando os jogadores do Flamengo. é. E, é, e você lembra que em 1994, na outra Copa do Mundo que foi disputada nos Estados Unidos, que tem até hoje o recorde de público em matéria de É Copa, o verdade. Brasil foi É campeão. verdade. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou tirar aqui o Flamengo do ar, ganhou tal, para não estar. O Fluminense joga amanhã, né? Eu não sei, olha, eu acho que sim, eu não tenho certeza. É. Não, eu sei, eu já vi aqui que o Fluminense joga amanhã. É. E Amanhã, inclusive, é o dia mais longo do ano, né? É o solstício de hoje verão. ou amanhã, né? Exatamente. Aqui começou no estado de Connecticut, nos Estados Unidos, eu não sei exatamente a que horas, mas começou oficialmente o verão, quando aqui no É, hemisfério norte é. o sol atinge o seu ponto mais alto, no hemisfério sul atinge o seu ponto mais baixo, e realmente esse é o dia mais É longo. a noite mais longa no hemisfério sul do ano e, É, e o dia mais longo do hemisfério norte. Aliás, aqui em Playa D'Aro, tem uma meia hora que escureceu. Aqui já são 10 horas da noite, 10h05, e é. tem uma meia hora que escureceu. E se você vai Então, mais para o norte da Europa, uma ocasião eu estive nas Ilhas Shetland, no ponto extremo das Ilhas Shetland, meia-noite e havia claridade, a mesma coisa que eu já tinha visto em Estocolmo, uma ocasião em que eu estive é. lá no verão. Agora, você disse que você não tem muitas notícias do Brasil, né? Eu aqui nos Estados Unidos acompanho mais ou menos pela internet, mas não sabia desses prefeitos que foram Ah, visitar. foram. Eu também não sei muito. Eu li hoje, por acaso, eu peguei. Eles estavam tentando voltar, estavam se abrigando lá, estavam protegidos lá pela segurança israelense, iam sair pela Jordânia. Isso no domingo. É, Hoje é quinta-feira. Então, depois disso, eu não tive mais notícia. Não é, sei se os iranianos bombardearam os prefeitos brasileiros, mas foram os prefeitos que foram lá lamber o saco do Netanyahu, pô. Que absurdo. Você lembra, Novaes, que nosso último YouTube, na sexta-feira passada, na véspera, justamente, Israel tinha atacado o Irã, né? E o que me parece claro, evidente, a esta altura do campeonato, é que Israel tentou forçar a barra para que os Estados Unidos entrassem nesse conflito. Mas o Trump resolveu deixar o negócio, por enquanto, parado. Disse que vai esperar 2 semanas para resolver se toma alguma providência ou não.
o que deve ter deixado o Benjamin Netanyahu, pelo menos, contrariado, se não surpreso, porque É. a verdade toda é que tudo isso gira em torno do suposto fato de que o Irã está procurando ter bombas atômicas. A verdade é também a outra parte da verdade é que se você ler a imprensa internacional, as notícias são de que Israel tem 93 bombas atômicas, embora Israel jamais admita isso de público. Israel Claro. não pertence à Agência Internacional de Controle Nuclear, faz segredo, não diz nem que sim, nem que não, mas as notícias são de que Israel tem 93 bombas atômicas. E, de uma certa E forma, seja lá quantas forem, outro dia alguém botou aqui no Facebook, um amigo meu, botou o seguinte: por que que Israel pode ter bomba atômica e o Irã não pode? E eu respondi da seguinte maneira: porque o mundo é uma repetição do Velho Oeste. Aqui no planeta nós temos os mocinhos, os bandidos, né, que são os árabes, os muçulmanos, essa turma toda, e o Israel está do lado da Europa Ocidental, quer dizer, são os mocinhos da história, e mais os índios. Quer dizer, o que a gente repete aqui é a história do Velho Oeste. Pô. é. E você sabe, é bom a gente ser um pouco testemunha ocular da história, devido à nossa idade, né? Eu tenho idade para dizer a você. Eu me lembro muito bem da deposição do Mossadegh, que era o primeiro-ministro do Irã, foi deposto num golpe desfechado pelas companhias petrolíferas dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, do Reino Unido, porque ele tinha nacionalizado o petróleo do Irã. O Irã tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Até há pouco o Donald Trump, eu estava vendo aqui na televisão, a televisão até está ainda ligada, o Donald Trump dizia exatamente isso. O Irã tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Tal. E o Mossadegh, em 1953, ele nacionalizou a exploração de petróleo no Irã. Resultado, houve um golpe, o Mossadegh foi depois, puseram o Shah que tinha sido afastado, o Shah voltou, Reza Pahlavi, você deve lembrar também dessa figura. Era um ocidental, né? É, Aquele chá, ele era um ocidental. Se pudesse, ele estava ali na Europa, ao lado da Itália, da França, da Espanha. Quer dizer, ele não tinha nada a ver com os princípios islâmicos lá da religião e da área do Irã. e tudo isso E acabou resultou deposto pelos ayatolás, né? Acabou deposto pelos ayatolás, claro. o Ayatollah Khomeini, né? Khomeini, que ficou, Khomeini. ou Khomeini, eu não sei exatamente se é Khomeini ou Khomeini, a pronúncia certa, mas o fato é que foi a famosa crise entre os Estados Unidos e o Irã, quando os iranianos invadiram a embaixada americana em Teherã, isso ainda na época do Jimmy Carter. O Jimmy Carter tentou resgatar os diplomatas, não conseguiu, o negócio foi se arrastando, e hoje temos o Khamenei, também não sei se a pronúncia é essa, mas um era Khomeini, esse agora é o Khamenei, o líder supremo do Irã, e é essa a situação, né? Eles têm aparentemente algumas instalações nucleares, não se sabe ainda se conseguiram ou não montar uma primeira bomba atômica ou não, mas tem instalações nucleares naquele local que eles chamam de Fordo, que é embaixo de uma montanha. E o problema todo é o seguinte: o Benjamin Netanyahu, que basicamente procura alimentar uma guerra contínua, seja em Gaza, seja contra o Irã, porque ele quer se manter no poder em Israel, e ele Claro, que se ele claro, estiver nessa guerra, ele vai cair do poder e vai ser processado por corrupção pelo Estado de Israel, claro. porque todo mundo sabe que ele está envolvido em esquemas de corrupção. O que ele tentou fazer? Na véspera da nossa última conversa, né, e também na véspera do dia em que os Estados Unidos, os diplomatas americanos, iam se reunir com diplomatas iranianos para estudar uma negociação para que o Irã não concluísse as suas instalações nucleares, aquela coisa toda, ele
bombardeou, atacou o Irã, por quê? Porque ele quer que os Estados Unidos entrem nessa parada com o quê? Só os Estados Unidos têm o poder, têm a bomba suficiente, é o chamado bunker buster, é uma bomba suficiente para penetrar essa montanha em Fordo e chegar até as instalações nucleares do Irã. Mas ele calculou mal. A verdade, me parece, ele calculou mal, porque o Donald Trump está em cima do muro. Agora, por que, que o Donald Trump não vai estar em cima do muro? Porque metade, pelo menos metade do eleitorado do Donald Trump votou nele exatamente porque o Donald Trump fez uma campanha dizendo: não quero envolver os Estados Unidos mais nessas guerras sem fim. Forever Wars, é a expressão que usam aqui. As Forever Wars. Não quero mais. A campanha toda do Donald Trump foi baseada nisso. Não quero mais que os Estados Unidos se envolvam nessas Forever Wars, nessas guerras sem fim, como aconteceu com o Iraque e com outras guerras em que os americanos se meteram. Então, esse é um compromisso eleitoral do Donald Trump perante as pessoas que votaram nele, o público, que o MAGA, o chamado Make America Great Again. Agora há pouco eu estava vendo o Donald Trump na televisão com o seu bonezinho vermelho, Make America Great Again, MAGA. Ele é um compromisso que ele assumiu. E então, uma grande parte, não apenas do eleitorado, mas de pessoas da mídia, de pessoas da televisão, pessoas desses sites sociais que apoiam o Donald Trump, como Steve Bannon, como o Tucker Carlson, estão gritando aí: não entre nessa guerra, não entre nessa guerra. E o Donald Trump está em cima do muro. Ele não consegue sair de cima do muro. Eu estava agora há pouco vendo na televisão ele mais uma vez repetindo, mais uma vez: não sei o que, tem que pensar, tem que pensar, tem que pensar. Ele está em cima do muro e não sei onde é que isso, até que ponto. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou querendo mais é que ele caia do muro. É, Eu caia do muro e se esborrache no chão e estifo. Agora, o que acontece também é o seguinte: ele está começando a ver uma oposição. Eu é, fiquei pasmo, porque esses primeiros meses de governo do Trump parecia que só existia o Partido Republicano. Ele é, agia como um ditador autoritário. Ele não dava satisfação a ninguém e o Partido Democrata não se manifestava. é. Começou a se manifestar através do governador da Califórnia, que foi É. defender lá Ele Nilson, a permanência dos imigrantes lá, e é, os americanos foram para a rua. Então, o Trump está se sentindo cercado, não é, só porque os democratas estão indo para a rua, como também porque isso que você falou aí, eu li aqui também, que os é, republicanos estão torcendo o nariz para essa ideia do Trump se meter em guerra por aí afora, pô. é, Então ele vai ter que ficar pianinho aí. é. Aliás, fazendo aqui um pequeno à parte, porque as pessoas às vezes me perguntam, o nome oficial do partido nos Estados Unidos é Partido Democrático, que é o adjetivo. E as pessoas que votam ou que Pois pertencem ao é, partido são os democratas. Mas, em suma, é isso. democratas. Então, Vade, eu participei no sábado, nosso último YouTube foi na sexta-feira. No sábado, eu fui a uma demonstração contra o Donald Trump, dentro daquele que eles chamaram No Kings. É um movimento que se criou nos Estados Unidos, dizendo que o Donald Trump No Kings, eu vi, já apareceu. não pode se comportar como um rei, como um Já imperador. apareceu na televisão. Porque foi exatamente É, o que exatamente. levou os Estados Unidos a se declarar independentes, a chamada Revolução Americana, foi o fato de que os Estados Unidos não queriam ser governados por um rei. E o Donald Trump veio se comportando como um rei. Então, eu estive lá, aqui ao lado. Houve demonstrações pelo país inteiro, né? Algumas gigantescas. Mas isso é só uma metáfora, né? Porque, na verdade, ele vinha se comportando como um ditadorzinho, como É, um ditador, não é, como um rei. Mas é, isso aí é para passar um pano, é. Se você for amansar. falar em rei, por exemplo, no exemplo da Inglaterra, o rei da Inglaterra praticamente não apita nada. Ah, claro, claro. Pois O é, Donald pô. Trump é muito mais do que um rei, ele é realmente um ditador. E ainda agora, aqui na televisão, eu estava vendo o Donald Trump, mais uma vez, com aquele negócio de que esses imigrantes são criminosos que foram colocados nos Estados Unidos de propósito pelo governo da Venezuela. Então vem aquela lenga-lenga toda. A Venezuela mandou esses criminosos para cá, não sei o quê. E o que acontece é o seguinte, Novais, tem gente aqui agora protestando, por exemplo, fazendeiros, donos de É, restaurantes, tá estão faltando gente.
Ainda hoje eu estava vendo um anúncio dizendo o seguinte: parabéns aos nossos conterrâneos dos Estados Vermelhos. Os Estados Vermelhos aqui são os estados que votam no Partido Republicano. Parabéns aos nossos conterrâneos do Estado Vermelho. Vocês agora poderão trabalhar nas fazendas, colhendo frutos, debaixo de um sol, de rachar, ganhando US$ 5 por hora. Parabéns. Vamos ver se vocês querem esses empregos. Porque é isso, esses imigrantes, eles pegam o que o americano não quer. Eu já contei, por exemplo, aquela ponte que caiu em Baltimore. Todo mundo que morreu ali era imigrante, porque 1 hora da madrugada, ganhando US$ 5 por hora ou US$ 6 por hora, não tem nenhum americano que vai querer estar trabalhando numa ponte. É tudo da Nicarágua, de Costa Rica. Claro, eles fazem, esse pessoal aí faz o chamado trabalho sujo, né? Não É, é um trabalho sujo, mas isso é uma expressão que se usa desde os tempos em que os turcos foram bater lá na Alemanha, né? Para fazer o trabalho sujo lá, e os portugueses na Inglaterra. pegar no É, pesado, né? Pegar no pesado, né? Como se diz no Brasil. isso, exatamente. É, Exatamente. Eu vi isso em algum lugar aqui, na televisão, dizendo que eles estão sem braços nas lavouras lá, é, porque os braços da lavoura eram tudo de imigrantes, pô. é. Agora deixa eu dizer um negócio para você. Eu Ah, botei no ah, Facebook ah, uma notinha ah. dizendo que os meus amigos iriam saber por que que eu não assisti o jogo do Botafogo, ah, ah, quando fossem ver o nosso programa aí de S Nós Temos Banana. Não sabia. Então eu Hoje, quero. hoje eu não fui no Facebook. Eu, em geral, vou, mas hoje eu não tive tempo ainda. Mas diga lá. Não, aí eu só quero dar uma explicação mais clara, eu já falei nisso antes, mas dizer que eu não assisti exatamente porque não tinha. Eu acordei às 3 horas da manhã, né, que a diferença de fuso horário, liguei a televisão, percorri 45 canais aqui, depois fui perguntar na portaria, lá para um recepcionista sonolento às 3 horas da manhã, qual era o canal. Ele disse: eu não sei qual é o canal, porque cada quarto tem uma grade diferente de canais. De que loucura! Porque esse hotel aqui, ele foi comprado pela rede Accor, da França, que tem vários hotéis no Brasil e deve ter aí também nos Estados Unidos. É. E é um excelente hotel, né? Ele tem belos aposentos aqui, o café da manhã é da melhor qualidade, mas a televisão espanhola, ela tem mais publicidade do que programa. Você tem 10 minutos de publicidade e 5 de programa. Então, isso talvez tenha dificultado eu encontrar a televisão que estava transmitindo o jogo do Botafogo, porque hoje transmitiram aqui o jogo do Flamengo. Então, devem ter transmitido o Botafogo também. Amanhã vão transmitir da Inter de Milão. Bom, é só para explicar aos meus leitores que foi um mal-entendido aqui que não me permitiu ver a vitória do nosso fogão. É, Mas dá uma olhada lá no Facebook, porque é. eu fiz uma adaptação lá da, daquela, daquela poesia do Castro Alves em cima do Botafogo. Dá uma olhada lá depois. Sabia o Negreiro ou não? Qual foi? Não, aquela outra. Como é que é? Não, aquela Deus, ó Deus, onde estás, que não responde. Não, não é essa, não. Não é o navio negreiro, não. É uma outra também. Esse país, como é que é, Marta? Você lembra? É, é, não, o país. é, não, não sei o que, o país. Não verás Esse um não país verás como nunca vi esse. um país como este. Olha que sol, que Isso, mar, que rios e que aí eu falo, não verás um clube como, não verás um jogo como esse. como E esse. aí eu faço uma adaptação desse poema do Castro Alves para o Botafogo. Tá bombando lá no Facebook, dá uma olhada lá depois. Vou dar uma olhada. Eu saí hoje, você sabe que todo dia eu dou a minha corridinha, né? Então saí para correr e tal. Aliás, uma coisa interessante que eu gostaria de compartilhar aqui com você, Novaes, é o seguinte: o estado de Connecticut tem 169 cidades. E eu pertenço a um clube que é chamado Ah, 169 Towns. E a ideia é exatamente essa: é você disputar uma corrida de rua em cada uma das 169 cidades de Connecticut. Eu estou mais ou menos com 150 e alguma coisa, estão faltando aí um pouco mais do que 10. A minha mulher olha,
faltam apenas 3 para ela, porque durante muito tempo eu trabalhava Ah, na televisão, né, na ESPN Internacional, então as corridas em geral são domingo de manhã, e em geral domingo de manhã eu estava trabalhando, transmitindo, comentando jogos de televisão, aham. bastou chegando lá. E por isso, ainda hoje, até o momento não tive tempo, mas vou ver o Facebook para me inteirar. Agora, você não tem tido notícias, então, do que acontece na política no Brasil? Parece que, sei lá, a popularidade do Lula anda caindo. Não, o Lula está trabalhando aí para manter uma certa popularidade, mas o que eu tenho visto no Facebook é um certo desgaste. Me parece que ele tá sofrendo algum desgaste mais ainda do que já estava antes, e eu acho que a gente deve aguardar aí para qualquer tipo de manifestação, deve aguardar uma próxima pesquisa aí, embora eu não confie muito nas pesquisas, que, pô, em 80 anos de vida, eu jamais fui perguntado em uma pesquisa dessa. Eu E também. olha que eu às vezes rodava a bolsinha na frente dos pesquisadores para ver se eles me chamavam. Eu cheguei a escrever uma crônica sobre isso na Avenida Rio Branco. O cara estava entrevistando uma senhora lá, eu fiquei rodando em torno dele ali, Nada, né? rodando bolsinha literalmente, para ver se ele me chamava, porra. E É, nunca chamou, eu nunca participei de uma pesquisa dessas, porra. é. É uma das frustrações que eu tenho, essa. Eu também, para usar uma velha expressão, nunca fui ouvido nem cheirado. Nunca ninguém É, me perguntou nada sobre coisa alguma. Então, de fato, essas pesquisas são um olha só, pô. pouco confiáveis, né? Pouco confiáveis. Não, Mas porque tem o e a seguinte, Zé sua Inácio, peça? ô Zé, tem o seguinte, no Brasil você conduz a pesquisa, há uma diferença social tão grande, há um abismo, uma desigualdade tão grande, que você, se quiser, você conduz a pesquisa para um lado ou para o outro. Se você quiser entrevistar para o Bolsonaro ganhar, você vai para a porta de uma dessas igrejas evangélicas e entrevista todo mundo lá, você vai ver o ibope do Bolsonaro. Quer dizer, eu não acredito que esses institutos façam isso, mas eles podem fazer. Há uma diferença. Você faz uma pesquisa na Suíça, você não sabe quem é rico, quem é pobre, quem é isso, quem é aquilo. Aqui não. Aqui o cara olha o sujeito na rua e já vê mais ou menos qual é o padrão dele e vai lá e pergunta. Ou não pergunta, É. se não Ô, quiser que Cláudio, esse candidato ganhe. por falar em igreja evangélica, você me lembrou de uma coisa. Nós fizemos o nosso último YouTube na sexta-feira. No sábado, dia seguinte, justamente quando eu ia saindo para disputar uma corrida de rua, veio a notícia de que em Minnesota, a mulher, a senadora estadual Foi, de Minnesota, foi, o marido foi dela, assassinada. assassinados, e um outro casal também de políticos do Partido Democrático, Foi, todos, todos isso. os casais do Partido Democrático, foi também alvejado, tiveram que ser levados para o hospital, intervenção cirúrgica urgente, conseguiram salvar a sua vida, mas o outro casal foi assassinado. Agora, quem matou o casal? Um piedoso evangélico, um cristão da igreja evangélica, que acha que o seu dever é matar políticos do Partido Democrático, porque o Partido Democrático é a favor do divórcio. Então, é essa a mentalidade que você encontra. Você fica pasmo, porque são pessoas que vão a culto, logo que seja, ouvem aquelas lições de amor ao próximo e acham, entretanto, que o dever deles é matar um político do partido adversário porque eles são a favor do aborto. Pô, Essa é a cabeça dos nossos eleitores. Imagina aqui no Brasil também, muito pior do que nos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos eu acho que eles são mais fanatizados ainda do que é, aqui. é, Mas a gente está indo pelo mesmo caminho, pô, sabe? Porque é por isso que às vezes eu sou a favor de um regime autoritário. Porque, para mim, um país como o Brasil deveria ser como uma escola, um internato, uma escola de aprendizado, porque o internato é onde as pessoas iriam aprender. A China cresceu em cima disso. Pô. A China estabeleceu as regras do jogo lá, o que pode e o que não pode, e deu um salto monumental. Pô. E nem por isso as pessoas deixam de dançar na rua, deixam de viajar, deixam de ser alegres lá. As pessoas. E tem um regime em que o Partido Comunista controla o que pode e o que não pode.
o que deve e o que não deve. E não é tanto assim acabar com a liberdade das pessoas. Agora, Vamos tem o deixar. seguinte. Ah, não, Ah, conclua, por favor. hã? Não pode. Não, não, eu concluo depois, semana que vem. O que eu Tudo quero bem, dizer para você agora. vamos deixar então esse debate para a semana que vem. Eu gostaria também que na semana que vem você me falasse sobre a sua peça. Tá, e eu vou dizer para você que na semana que vem, sexta-feira da semana que vem, eu vou estar em Lisboa. Lisboa. Eu tô indo para o Porto amanhã, vou Certo. ficar 3 dias lá no Porto, 3, 4 dias no Porto, pego um trem e vou para Lisboa, passo os 3 dias lá e a gente faz o programa na sexta e eu viajo no sábado de volta para o Brasil. Ótimo. Então, Tá até bom? a próxima sexta-feira e boa viagem até Lisboa. Valeu, querido. Grande abraço para Um você abraço aí. para você, vocês aí também. Tchau. Tá. Tchau, tchau. A Marta mandou um beijo para você. Para ela também. Tchau. Tá.